Depois da denúncia de alunos de escolas municipais sobre falta de professores, ouvintes aqui da Band News FM dizem que isso também está acontecendo na rede estadual. Denis Ribeiro é pai de Laís, ele é nosso ouvinte, né? A Laís está no 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Augusto Ribeiro de Carvalho, na zona norte da cidade de São Paulo. E depois de uma conversa com a filha para saber como é que está o aprendizado, ele descobriu que ela está há mais de 2 meses, meu Deus, sem aulas de matemática e português. Como assim? O ouvinte telefonou para a diretoria de ensino para pedir explicações e uma das pessoas com quem ele conversou nem sabia do problema. Eu liguei na diretoria de ensino 2 vezes essa semana, falei o que estava acontecendo, aí disseram que iam passar para a pessoa, para a supervisora responsável pela área da escola. Pelo que eu entendi, disseram que desconhecia que estava faltando professor na escola. Como vai ser reposta essas aulas? Os efeitos são bem prejudiciais, né? Numa disputa aí por uma vaga em uma universidade com outros alunos, sem esse conhecimento, ela sai perdendo. O estudante Leonardo Aires, de 15 anos, está no 1º ano do ensino médio da Escola Técnica Estadual Professor Basilides de Godoy, na Zona Oeste. Ele entrou na instituição no início do ano, já enfrentou os problemas da ausência de professores de Geografia e de Biologia. A gente começou, nosso primeiro dia de aula foi numa quarta-feira. Logo nas primeiras 2 aulas eram para ser de Geografia, a gente não teve professor. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3, a gente falou, algo não tá certo. Aí a gente foi descobrir, né? De Geografia a gente já tá tendo, sim. Mas de Biologia, o professor ele aparece uma vez a cada 3 semanas só para passar um trabalho para a gente ter nota. Para poder dar nota, não dá qualquer nota, né? Tem que ter um parâmetro, passa um trabalho aí qualquer. O ouvinte Vitor Campos conta que a enteada dele estuda na Escola Técnica Estadual Guaraci Silveira, também na Zona Oeste de São Paulo, e diz que a instituição está há 40 dias sem um professor titular de matemática e improvisou a substituição com um professor de marketing. Por volta ali do começo, metade de abril mais ou menos, que o professor, pelo que ela me contou, pediu afastamento. E nós só ficamos sabendo pela reunião geral. Fomos minha mulher, né, a mãe dela biológica foi na reunião e lá falaram. E não passaram qualquer previsão. Disseram que iriam providenciar e a providência que eles tomaram foi essa, colocando um professor de marketing. Os ouvintes estão lamentando. Não dá, né, gente? Os ouvintes estão lamentando demais porque conhecem essas escolas, colégios. Em alguns casos são escolas assim que a história não é essa, a história mostra Guaraci Silveira é super conhecida. Exatamente. Super. E aí tem ouvinte falando, poxa, que triste ver isso acontecendo no colégio Piqueri, como é conhecida a Escola Augusto Ribeiro de Carvalho, diz que estudou a vida inteira lá, era uma referência da região, que pena que a gente está assistindo a isso. E aí tem outros ouvintes, toda vez que a gente toca nesse assunto, que começam a escrever para cá, também falando sobre falta de professores em outras escolas, em outras regiões. Por exemplo, o nosso ouvinte de Cotia falando, olha, vem aqui em Cotia a mesma coisa, falta de professor, desde janeiro, a depender da disciplina. É muita coisa e é inaceitável, né, gente? Como a gente falou aí, de professor de matemática e português por 2 meses, sem professor. Sem professor, Olha, Rio Grande da Serra também. ETEC Lauro Gomes, falta professor de física. E na ETEC do Rio Grande da Serra, docente de inglês. Secretaria da Educação do Estado, foi procurada aqui pela reportagem da Band News FM e se manifestou por meio de nota. A secretaria afirma que as aulas de português e matemática foram atribuídas a novos profissionais na professora Augusto Ribeiro de Carvalho. Como é que chama? Piqueri? É o apelido dela? Piqueri, isso. Conhecida como Piqueri. Desculpa. Isso, não. O Centro Paula Souza, que mantém as escolas técnicas estaduais, diz que a situação da ETEC, professor Basilides de Godoy, foi resolvida em relação à falta de docente de matemática na Guaraci Silveira. A instituição lamenta os transtornos e diz que o processo de contratação está em andamento. Quer dizer, é tudo verdade, não é invenção do aluno, né? De repente, aquela primeira aluna falou pro pai, tô há 2 meses aí sem aula de português e matemática, né? Só para inventar uma história, cabular a aula. Não é nada disso. Tudo real. De acordo com o Centro Paula Souza, em todos os casos, as aulas serão repostas para que não haja qualquer prejuízo aos estudantes
Resta saber quando, né? Segundo o próprio pai da aluna, nosso ouvinte aqui nos questionou. Nosso parceiro Pedrão das Cavernas diz que estudou nas duas, na Guaraci Silveira e na Basilides de Godoy. Foram ótimos cursos técnicos, na época não havia carência de docentes. E agora começou a explodir aqui a caixa de mensagens monte com de recados mensagem de vários ouvintes, enfim, fazendo mais reclamações, dando mais elementos aqui para denúncia. Gente, vocês viram essa aqui da Praia Grande? Vocês chegaram a ler essa mensagem? Não. A Patrícia falando: minha filha estuda na ETEC em Praia Grande, não teve nenhuma aula de português nesse ano. É isso, a gente já tá em maio. Meu filho escreve... final de maio, né? Não sei se é o Eliabe ou a Eliabe, porque estão duas pessoas aqui, um homem e uma mulher na foto, mas dizem que meu filho não tem aula de matemática. É ele, eu acho. Meu filho não tem aula de matemática na escola municipal em Pirituba, escola Imperatriz Leopoldina. É o Eliabe. Obrigado, Eliabe. Mais de Osasco, mais dessa Não tem aula ausência de matemática, professores. dureza, hein? Então, mais sem professor de português há 3 meses, na escola Benedito Caldeira, em Osasco, também sem professor, diz o Rafael, nosso ouvinte. Meu filho está na Campesina. Caramba, quantos relatos. E só agora, em maio, escreve o Laércio, conseguiram um professor de português. E aqui eu estou recebendo a segunda mensagem sobre a ETEC Aprígio Gonzaga. Meu filho estuda lá, só foi ter aula de biologia agora. Desde fevereiro, sem professores, escreve o Orlean. É a segunda mensagem que eu vejo aqui da Aprígio Gonzaga. Bom, então são muitos casos pontuais, hein? Não é? Dessa história pontuação, é muito pontual. Uma gramática inteira, né, para entender esses casos tão pontuais. Assim. Gente, tem alguma coisa acontecendo, a gente vai continuar em cima do assunto, continuar cobrando, e não só cobrar pontualmente em cada um desses casos, mas de maneira geral. É uma coincidência? O que está havendo? Né? É uma onda de ausência de professores, porque como tem um programa para substituição desses professores, o que não dá para aceitar é que esses alunos fiquem sem aula. E em ficando sem aula, qual é o cronograma para que essas aulas sejam efetivamente repostas? Tem razão os nossos ouvintes que estão, pais em especial aqui, indignados com isso, professores também escrevendo para cá. A gente vai seguir ainda trazendo mais informação sobre isso e acompanhando de pertinho o assunto com os nossos ouvintes. Se você também encontra situação parecida em algum lugar de São Paulo ou fora da capital, pode mandar para cá também a mensagem no 11 999 592 100. 11 999 592 100.